Está aqui. Nós estamos no nosso 17º seminário, né? E hoje nós encerramos Corrute parcialmente, e a ideia agora é fazer assim um apanhado, né? No nosso quebra-cabeça, botar mais uma peça, né? Para que a gente possa compreender mais a dinâmica da própria caminhada do mundo, né? A gente estava falando, antes de começar agora, de toda essa dificuldade de entrar nesse mundo moderno, todas essas coisas, e a gente começa a ver que enfim, não vou me antecipar, não. Existe um vídeo que alguns aqui já viram, mas viram de uma forma diferenciada do que nós vamos ver hoje, né? Ele não está inteiro, ele está editado em alguns pedaços, e que eu usei no meu livro. Eu usei o conteúdo dele no meu livro Entre o Mistério e a Ignorância, o Desvendar da Psique Humana, que é a autoansiedade e a matemática do caos. Então, a gente vai ver um pouco ele, assim, ele está editado, não está inteiro, e ele está partido, e a gente vai acompanhando as ideias junto com a evolução que a gente teve na nossa área na psicanálise, naturalmente. Vamos lá. Sempre tivemos a convicção de que o mundo é decifrável e, portanto, controlável, porque a matemática que governa o mundo nos mostrava isso. Alta ansiedade, a matemática do caos. Distribuição sinapse. Mas o que acontece quando essa certeza nos é tirada? Quando a matemática começa a nos dizer que talvez o mundo não seja tão previsível e controlável como pensamos um dia? Que nossas antigas certezas podem estar erradas? Mercados financeiros em todo o mundo estão em ebulição esta tarde com o colapso de mais um banco. E quando os desastres de hoje começam a criar medos sobre o amanhã? Há um conhecimento crescente do fato de que o mundo no qual vivemos é imprevisível, caótico. Nós achávamos que podíamos controlar tudo. Agora achamos que não podemos controlar nada. E isso é resultado dessa noção de que o mundo está em caos e que nunca sabemos o suficiente para realmente prever, muito menos controlar. De simples padrões e da matemática que os controla, está surgindo um desafio à nossa visão de mundo. Há uma necessidade humana simples de se ter uma previsão do futuro. Há um desejo profundo de poder controlar o futuro e uma profunda relutância em aceitar os avanços modernos na matemática que sugerem um alto nível de imprevisibilidade fundamental. O medo do futuro de duas grandes companhias depois de sua divisão. Esses eram nossos sonhos de futuro. Um lugar claro e aberto. O que aconteceu para que nossa visão do futuro não seja mais clara e sim obscura? As pessoas estão muito preocupadas e muito deprimidas sem ter para onde ir. Onde tudo isso começou? Qual é a resposta? Parece algo grandioso, um efeito global. Você tem ataques de ansiedade, pesadelos. Quem é o culpado disso? Será que alguém pode me dizer? A principal experiência psicológica da ansiedade é um medo de que algo terrível vá acontecer, uma apreensão e uma incerteza. Esse documentário é uma história sobre essa ansiedade e sobre a matemática que a criou. Estamos no meio de uma enorme mudança cultural. Apenas 50 anos atrás, especialistas tinham todo o vocabulário para descrever um mundo que hoje parece bem estranho para nós. Eles falavam em uma economia de comando e controle, em engenharia do clima, em planejamento central. Ninguém hoje acha que o mundo pode ser descrito em tais termos.
Hoje somos muito mais propensos a falar em desordem, instabilidade, turbulência, ponto de virada, efeito borboleta. Esse é o vocabulário que veio da matemática para nós nos últimos 50 anos. É essa matemática que está prestes a alterar totalmente o nosso entendimento da natureza fundamental do mundo em que vivemos. E eu acredito que ela nos dá um novo vocabulário para falarmos de nossas ansiedades a respeito desse mundo. Olhando para trás, podemos ver o que não era óbvio. Essas descobertas matemáticas um dia destruiriam a visão otimista do mundo e nos deixariam na ansiedade de hoje. As raízes matemáticas de nossa ansiedade moderna começaram aqui em Paris, em 1885. A cidade se preparava para comemorar a visão otimista de mundo da ciência e da razão. Houve uma grande exposição para celebrar o progresso e a democracia. Era o centenário da República. E acima disso tudo, estava a construção mais alta do mundo. Um símbolo de tudo que eles acreditavam. Um perfeito hino em ferro. A visão do mundo racional e ordenada da ciência de Newton. A matemática de Newton descreve um lugar que segue regras claras de causa e efeito, tornando-o previsível e, portanto, controlável. Nas mãos de um dos maiores seguidores de Newton, o matemático francês e ateu Pierre-Simon Laplace, ela se tornou um grupo de crenças sobre a natureza de tudo. Uma crença quase religiosa de que o mundo poderia ser entendido como uma máquina. Havia uma forte noção de que o mundo devia ser mecânico e determinista. David Ruel é um teórico da física e um dos principais descobridores da matemática do caos. Newton e Laplace viam o mundo como uma máquina. E, todo mundo via, já que eles eram cientistas que queriam ser deterministas. Em um mundo mecanicista, nada acontece sem uma causa. Nada é inexplicável. Nesse mundo, se você entendia a matemática, entendia o mundo. Tudo era previsível. A ciência podia garantir segurança e progresso. Tanto que você podia ter essa visão laplaciana, que às vezes era chamada de visão do universo como máquina, onde se pessoas suficientes tivessem o suficiente, tudo seria entendido. Porque elas achavam que sabiam como as coisas, como os sistemas se comportavam. Elas achavam que tudo se comportava bem no final. Elas sabiam que desastres aconteciam, sabiam muito bem disso. Mas achavam que a matemática poderia explicar isso completamente. Isso aí justamente é para mostrar o mundo que nossas ciências foram construídas, o mundo em que Freud, como ele disse, era uma aspiração, e eu acho que até hoje a gente ainda está um pouco nisso, apesar de ter hoje todo esse outro lado apontando para a imprevisibilidade, enfim, né? Que inclusive a ciência do sentir é adepta, agora a psicofísica do eu, a psicologia do eu no campo da psicofísica também adere, mas não é, as pessoas ainda tentam ter o controle, prever as coisas, enfim. E esse anúncio aqui, depois a gente vai debater um pouco, esse anúncio aqui de um automóvel mostra o mundo newtoniano. É exatamente isso aqui, ó.
Isn't it nice when things just work? Então, qualquer autor, qualquer pensador que quisesse estar no campo da ciência tinha que se enquadrar a este mundo perfeito, a este mundo de engrenagem perfeita. A teoria que ele construísse tinha que ser precisa, tinha que ser dessa forma, atendendo à visão do paradigma newtoniano, materialista, paradigma newtoniano. Aí o Freud cria a psicossexualidade, que a gente já viu, só estou reproduzindo aqui, né, como um vetor em uma direção que passa por um labirinto com uma série de coisas. Mas repara, ele cria um modelo mecânico, né, aonde ele vai ter uma origem, uma finalidade e um percurso a ser percorrido de acordo com determinadas regras, etc., etc. E também no modelo do átomo, que a gente já viu lá no começo do curso, um átomo que seria um modelo do primeiro era a bola de bilhar, e depois, que em 1803, depois, em 1897, passou a um modelo de passas de pudim, mas ainda é a matéria. Quer dizer, toda a teoria do Freud parte da matéria atômica. Só em 11 é que começam os modelos mais, enfim, e o da quântica só vem em 26. A teoria já estava construída. Agora, isso não muda o paradigma de visão de mundo. Esse paradigma de visão de mundo, para mudar, leva, às vezes, séculos para mudar. Então, a teoria de Freud é construída em cima do paradigma mecânico, newtoniano, materialista, reducionista, inclusive. Você tem que reduzir, você tem que analisar em parte para poder compreender o todo. Essa é a visão newtoniana, essa é a visão científica. E é assim que ele construiu a teoria dele. De acordo com a época. Senão, ele estaria no campo da filosofia e Freud queria estar no campo da ciência. Ou em outro campo qualquer, menos no da ciência. E ele fazia questão de estar no campo da ciência. Então, ele veio com a primeira tópica, que a gente já viu, só estou aqui recordando, para uma corrente que flui. Quer dizer, ele dá todo um mecanismo de percorrer, uma corrente que flui, que, enfim, encontra resistência, que vai, que vem. É toda uma mecânica de funcionamento. Ele fala 2 princípios do funcionamento mental, do prazer e da realidade, processo primário, processo secundário. Processo primário ligado ao prazer, o princípio da realidade ao processo secundário. Eu não posso ter o prazer de tudo, porque a sociedade, a civilização, a cultura não deixa. O meio não autoriza. Então, eu vou... Veja, tem todo... Aí eu tenho que economizar para poder... É a tendência geral econômica do aparelho psíquico. Mas ele cria um modelo, e muito inspirado no modelo que a gente viu da energia elétrica, que era o boom da época. Mas isso tudo está no paradigma newtoniano, materialista newtoniano. Ele escreve o Totem e Tabu em 1913, então, naquela época. Ele fala no narcisismo em 1915, a libido vai, a libido vem. Quer dizer, é um modelo também mecânico. E vai. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? Não, bom recordar. Todos ainda estavam determinados a acreditar que viviam em um mundo newtoniano, onde até a complexidade das relações humanas podiam ser previstas e a guerra poderia acabar no Natal. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, todos reuniram sua artilharia, confiantes de que a realidade poderia ser construída para seguir seus planos. Afinal, os mesmos matemáticos que previam as órbitas dos planetas também comandavam os disparos da artilharia. A matemática da balística dizia a eles exatamente onde as ogivas cairiam. No início do século XX, a balística consistia em... O que houve que parou tudo? Não, não parou nada. Parou para vocês? Não.
Não, mas ficou um silêncio, assim, o que que houve? Não ficou nada, eu estou passando o vídeo. Ah, eu não estou vendo o vídeo, não, é por isso, agora que eu não entendi, não estava vendo o vídeo. Ah, eu não vi som nenhum, você estava preparando o vídeo, então. Não, eu botei o vídeo já tem Tem 30 tempo. Já começou, você que não viu, eu não sei por quê. Eu não tô escutando nada aqui, estranho. Vê se você Se não Bota aí, alguém mirar ajuda. um objeto Ah, parado. agora tô. E agora me perdi aqui, eu vou começar de novo. Todos ainda estavam determinados a acreditar que viviam em um mundo newtoniano, onde até a complexidade das relações humanas podiam ser previstas e a guerra poderia acabar no Natal. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, todos reuniram sua artilharia confiantes de que a realidade poderia ser construída para seguir seus planos. Afinal, os mesmos matemáticos que previam as órbitas dos planetas também comandavam os disparos da artilharia. A matemática da balística dizia a eles exatamente onde as ogivas cairiam. Claro que no início do século XX, a balística consistia essencialmente em mirar um objeto parado. Você podia ter que atirar por cima de alguma coisa, então podia não ver no que estava atirando. Para que os matemáticos adivinhassem isso, eles tinham tabelas de tiro e coisas assim. A magia da ciência é essa previsibilidade das coisas através da matemática. Ciência não é só provar teoremas. É nos dar algum poder sobre a natureza, sobre o que acontece. Eu achei essa frase genial. Ciência não é só fazer com que a gente tenha algum poder, quer dizer, algum controle sobre a natureza. Fazer ciência, quer dizer, a busca, na verdade, final do ser humano é isso, é controlar a natureza. Só que aí é que vai o bicho pegar, né? Falando uma linguagem mais leiga, assim, mais popular. Vamos lá. A previsão de um eclipse é um desses poderes. Construir máquinas a vapor também é. E a ciência foi inventada em parte para isso. A tragédia da guerra foi que, independente de toda a carnificina, eles acreditavam que havia não só uma ciência de balística, mas uma ciência da guerra. Uma maneira de prever quantos homens por quilômetro de fronte alcançariam o objetivo. Eles achavam que se entendessem a ciência da guerra, poderiam controlar seu resultado. Eles simplesmente venceriam o caos. No final, não estavam lutando uns contra os outros, os dois lados estavam lutando contra o caos da realidade. No final, o caos venceu todos eles e 10 milhões de homens morreram. A guerra sacudiu nossa antiga fé e, de alguma forma, ela precisava ser renovada. E para fazer isso, um novo ícone de fé precisava ser encontrado. A linha de montagem de Henry Ford foi esse ícone. Ela se tornou o símbolo e o meio pelo qual poderíamos criar um mundo de estabilidade, previsibilidade e prosperidade. Começamos a ver o mundo, particularmente o mundo humano e a economia, refletido em sua imagem. Não mais um mundo em que tudo pode ficar fora de controle, mas um equilíbrio perfeitamente estável que tinha a natureza dependente e imutável de uma máquina. Depois de imaginarmos a economia como uma máquina, foi um pequeno passo para acreditarmos que poderíamos manipulá-la e talvez até controlá-la. A ideia de um sistema em equilíbrio se enraizou na definição do que era a economia. Não meramente a economia de mercado do Ocidente, mas também a economia idealizada e centralmente planejada funcionando como uma máquina em completo equilíbrio. E por um tempo deu certo. Nos extraordinários anos 20, os carros saíam das linhas de montagem e os tratores aravam a terra. Mais uma vez, o agricultor seguiu o pastor e o pioneiro veio para as planícies. Uma onda de otimismo fluiu das fábricas e dos campos do novo mundo. Nós temos a força humana. Inventamos novas máquinas. O mundo é o nosso mercado. E parecíamos estar de volta ao controle. Mas só por um tempo. Podíamos ver o mundo e a economia
como máquinas estáveis, imutáveis e em equilíbrio. Mas o modelo de mundo que desejávamos e a forma como ele realmente era, não eram a mesma coisa. Essa é a imensa fábrica da Fisher Car Body, em Detroit. Um dia ela foi parte da aparentemente indestrutível indústria automobilística americana, parte dos bons tempos que achávamos que nunca terminariam. Mas em 1929, eles terminaram. Aí você tem um Freud, então, entrando no 20, veja que ele já começa a mudar. Ele escreve, além do princípio do prazer, que é quando ele introduz a pulsão de morte, pulsão de vida e pulsão de morte, quer dizer, todo um contexto de guerra, todo um contexto de um mundo desanimado, de uma, né? E aí ele entra também em 23 com um modelo estrutural, mas, ao mesmo tempo, ele mantém um modelo da máquina perfeita, né? Então, ele põe o ego e o superego, em que vai dinamizar, quer dizer, aí, claro que tem as variações desse processo, né? Mas é um modelo mecânico, né? Onde o id é onde se começa tudo, parte dele se transforma em ego, que se transforma em superego. Quer dizer, é uma concepção dentro do paradigma newtoniano, né? Onde você vai criar, vai materializar, vamos dizer assim, né? O que é abstrato, o que é empírico, o que é... Enfim, para poder estar dentro de um modelo, do paradigma do que era concebido como ciência, né? De poder explicar e até dominar. Então, mesmo que seja utópico, né? Mas um ego estruturado, enfim, ele vai dominar o id, vai dominar vai dominar as pulsões do id e vai negociar com o superego e vai a coisa funcionar muito bem. Quer dizer, é um modelo, né, que traz a ideia justamente que o cara falou, né, que aquele cientista falou, de você ter controle. Sucesso. De sucesso, exato. De poder. De poder. De poder, está tudo no poder. Porque antes o ego era um mero regulador, ele passa a ser uma estrutura com muito mais poder agora. Exatamente. E tentando adquirir sucesso. Né? Quer dizer, é interessante que vai também acompanhando essas mudanças, né, do paradigma. Interessante mesmo. Agora, vale a pena, viu, depois esse documentário, ele é 1 hora. Eu peguei só uns pedaços dele. Eu acho que vale a pena, depois, com calma, assistir ele todo. Chama-se Alta Ansiedade e a Matemática do Caos. Tem no YouTube. E é muito bom. Eu gosto muito dele. Eu já assisti várias vezes e a gente sempre está aprendendo alguma coisa quando repensando, né? Quando está assistindo. Sem aviso, o mundo alcançou não só mas 2 pontos de virada. O clima e a economia deram uma guinada sem causa óbvia do equilíbrio para o caos. Os pesadelos da Grande Depressão e da tempestade de poeira nos atingiram. A Grande Depressão dos anos 30 foi um problema para a economia do equilíbrio. No mercado de trabalho, as contratações e demissões de pessoas não estavam em equilíbrio porque 1 em cada 4 pessoas não tinha emprego. E isso não foi suficiente para nos fazer abrir mão de nossa fé em um mundo de ordem, equilíbrio e controle. De acordo com a visão de mundo de equilíbrio, nada poderia estar de forma inerente, errado ou instável na economia. As pessoas deviam ter causado aquele colapso. É interessante que, ao invés de acharem que não tinham controle, não, aquilo aconteceu porque as pessoas causaram. E não porque não há possibilidade de controle sobre a natureza, mas é porque as pessoas quiseram aquilo, as pessoas causaram aquilo. Mas, Bia, até hoje isso existe. Até hoje, exatamente. Até hoje, se você pega as guerras agora, isso. Essa isso. forma de pensar. E leva com que a gente também pense dessa maneira. Exatamente, exatamente. Não é incrível isso. É isso que o vídeo vai mostrando, porque que a gente se ilude com essa realidade, que não é a realidade.
A necessidade do ser humano de controlar. Da habilidade. Da estabilidade na instabilidade. Hoje a gente já tem uma teoria aí que até as torres gêmeas não foi nenhum avião que implodiu, não. Nenhum avião bateu lá. Bateu ela sim, foi como não? implodida. Bateu porque eu tinha uma amiga que mora em Nova York, bateu lá, sim. Ela tinha um apartamento dela com vista longe das torres, e ela falou que ela viu, e depois o cheiro, ela ficou um tempão, ela é do Colorado, ela falou que ficou um tempão sem o apartamento, eles tinham lá, sem ir, porque ela tinha a impressão que ainda sentia o cheiro. Então, essa teoria é furada. Essa teoria, sabe o que é? A teoria de que foi implodido. Pois mas é uma teoria que vem alimentar o controle de uma situação. Então, não foi um acaso, não foi uma falta de controle que levou à implosão. Chegou lá. Não, aquilo foi premeditado. Então, por essa teoria, não se perdeu o controle, foi feito propositalmente. Quando, na verdade, não foi assim. Foi realmente uma falha na segurança que levou aquilo à imprevisibilidade daquela situação. Uma grande falha. E como todas as outras são falhas. Exato. E aí vem sempre uma história tentando, não, mas isso aconteceu, tentando dar uma razão de controle sobre a situação. E não é assim. É a teoria da conspiração, né? É a teoria da conspiração. Exatamente, a teoria da conspiração. Se a gente pensar, nada mais seria do que tentar dar controle ao incontrolável. Né? A teoria da conspiração sempre está falando. É uma coisa meio doida, né? Essa coisa de terra plana. Sempre umas conversas meio malucas. Vamos lá, quer ver? É interessante isso, a gente pensar sobre isso. Mas o argumento básico, que é o mesmo ainda hoje, é de que as pessoas, em certo sentido, não eram vítimas. Não eram desempregadas porque foram demitidas. Elas estavam escolhendo isso. É inacreditável, mas é verdade. Elas escolhiam o lazer e o desemprego, ao invés do trabalho. Esse foi o centro da explicação de que as pessoas estavam fazendo uma escolha racional entre consumo e lazer. Então, essencialmente, a Grande Depressão foi um feriado estendido para dezenas de milhões de americanos. Mas, certamente, muitos acadêmicos de economia, incluindo os vencedores do Prêmio Nobel, concordaram com essa teoria. Os especialistas na época achavam impossível imaginar que a tempestade de poeira ou a depressão eram causadas por instabilidades inerentes ou por pontos de virada nos próprios sistemas. Sem aviso. É incrível, né? E nessa época, Freud, que já tinha escrito um trabalho sobre grupo, Totem e Tabu, que deu, inclusive, suporte lá para o complexo de Édipo, aquela coisa do pai da horda primitiva, assassinado pelos filhos, enfim. Ele depois escreveu em 20, 27, 28, 39, vários trabalhos sobre psicologia sobre grupos, né? E as visões de grupo, foi a psicologia de grupo, análise do ego, mal-estar na civilização, futuro de humanismo e Moisés e monoteísmo. Os trabalhos sobre grupos que ele escreveu. Quer dizer, acho que havia um movimento mesmo, mas na busca mais de um social, enfim, ele entrou nesse... E ele veio a falecer em 39, 23 de setembro de 39. Ele não pegou a Segunda Guerra, né? Não, ele morreu, mas ele foi... Você sabe que ele pegou os primórdios dela, né? E quase que toda a obra dele foi destruída, e ele se safou porque ele tinha pessoas que realmente o respeitavam, admiravam, e levaram ele para Londres. Ele morreu em Londres, fugido da guerra, né? Fugido daquela perseguição judaica que havia na época. Mas ele não pegou o furor da guerra, ele pegou os primórdios da guerra, né? A perseguição ele pegou, tanto é que ele fugiu. Mas pegou todo o mal-estar, né? O mal-estar na civilização 27. Ele não pegou o Hitler tendo o mundo inteiro com certeza absoluta. Não. Não mais ver que Hitler ia invadir, a França ia ser francesa, ou ele ia dominar o mundo,
na Rússia, quando tem aquela nevasca que impediu ele invadir no momento certo. Repara que isso é importante, porque o que impediu foi o imprevisível, a nevasca, a natureza. E não há controle sobre. Não há controle. As certezas se foram à água, né? A invenção do computador no final da guerra, de repente pareceu uma promessa de um nível de entendimento e controle que nunca tivemos. Se a linha de montagem foi o ícone dos anos 20, havia um novo ícone de poder, previsão e controle. Cena 64, tomada 2. Nos anos 40 e 50, tivemos nossa primeira ideia desse ícone em funcionamento quando militares revelaram a tecnologia secreta que os tinha ajudado a vencer a guerra. Essa máquina é tão complicada quanto parece. ENIAC, o primeiro computador todo eletrônico e em alta velocidade já construído em todo o mundo. A única diferença entre um ser humano e o ENIAC é que o ENIAC é bem mais rápido. O primeiro emprego... Olha só, a gente agora está vivendo o computador, mas inteligência artificial, né? A gente, é uma repetição. Exatamente. Só que mais avançada, né? É muito engraçado isso, né? É uma espiral mesmo. É uma espiral, exatamente, é impressionante. O emprego que a tecnologia teve foi na antiga tarefa militar de calcular os ângulos, elevações e velocidades das tabelas de tiro. Mas logo ele foi essencial a um novo e assustador poder. Fazemos todas as tabelas de tiro para o exército e as tabelas de bombardeio para a Força Aérea. A era nuclear trouxe medos, mas também uma sensação de tremendo poder e possibilidades. Acho que houve um pico de otimismo em relação ao que acreditávamos que a ciência e a tecnologia poderiam fazer. Provavelmente no meio do século XX, nos anos 50. E eu suspeito que estava associado ao desenvolvimento tecnológico, mas também ao otimismo cultural que veio depois da Segunda Guerra Mundial. A ideia era de que a tecnologia resolveria muitos dos problemas que tínhamos antes. Nos anos 50, o futuro seria uma utopia planejada de bulevares amplos e arranha-céus brilhantes, onde poderíamos ser felizes e prósperos. E o motor dessa nova prosperidade, nova certeza, era o computador. Como o telescópio nos deixou ver os céus e o microscópio nos deixou ver os blocos construtores da vida, o computador prometeu nos deixar ver e talvez controlar outra dimensão, o futuro. De repente, podíamos fazer cálculos que a mente sozinha nunca pôde fazer. Resolver problemas que nunca resolvemos. Era só construir um computador maior e até o imprevisível seria previsível. Nada de tempestades de poeira. Agora poderíamos prever e controlar o clima. Chega de colapsos econômicos. Com o poder de cálculo do computador, os políticos acreditaram que poderiam prever e controlar a economia, afetando as vidas de milhões. Eles acreditavam que finalmente agora com o poder do computador saberiam a teoria, saberiam das ferramentas estatísticas para, de uma vez por todas, entender como a economia realmente funcionava. Políticos acreditavam que essas eram as leis da economia, da mesma maneira que há leis da física. Depois dos traumas dos anos 30 e da guerra nos anos 40, a economia no Ocidente foi espetacularmente bem por um período bem longo. Foi uma prosperidade sem precedentes, desemprego muito baixo e todos estavam confiantes. Repara que a guerra, né, a busca é pela guerra, pelo poder, domínio e a economia. É a base, né, Em direção o controle, né? ao mundo que represente os sonhos, as profecias, as esperanças e aspirações do homem. Filmes do governo e de empresas mostravam confiantes um futuro de equilíbrio, estabilidade, progresso e prosperidade. Mas ao mesmo tempo em que cientistas tinham confiança na previsão desse futuro sem falhas, um meteorologista chamado Ed Lorenz descobriu em 1962 algo radicalmente oposto a isso. Enquanto os militares estavam concentrados em tentar prever o clima dia a dia usando enormes computadores, Lorenz, usando um computador de mesa,
Isso é muito interessante, porque os outros estavam lá com putas computadores, não sei o quê, e ele, um computadorzinho de nada, mudou tudo. É o imprevisível, mais uma vez, né? Construiu um modelo simplificado para enxergar a matemática básica e ver se o clima tinha padrões escondidos. A descoberta de Lorenz surgiu quando ele usou o seu modelo com um grupo de números e depois de novo com o que ele achou que fossem os mesmos números, mas que o computador arredondou, tornando-os ligeiramente diferentes. Ele pôs números. Entenderam? Por exemplo, ele botou 1,25. 25, 6, 7. Primeira vez. Aí depois 1,25, 26, 8. Uma coisa que, para o paradigma newtoniano, é desprezível. Se você vai medir uma cama, por exemplo, uma parede, você vai contar centímetros e pode chegar aos milímetros. Você não vai pegar do milímetro, as divisões do milímetro para medir. Né? A mesma coisa a temperatura, 38 graus e 2. Você não vai dar 2, você despreza. Quer dizer, o Newton dizia que era possível desprezar essas condições mínimas. Não tinha problema nenhum, redonda. Né? E foi o que ele fez. Arredondou lá aquela... E o resultado aí foi surpreendente. Os que achou que fossem idênticos. Mas os números iniciais eram diferentes em muito pouco. Então, não havia razão para ele pensar que acabariam em um resultado diferente. O que Lorenz descobriu foi que pequenas variações em seus números iniciais, ao invés de não terem nenhum efeito, mudavam drasticamente os resultados. As coisas parecem seguir muito bem e, de repente, tudo se comporta de maneira estranha e os números não fazem o que você acha que vão fazer. Imagina esses dois trajetos juntos. Eles começam a se aproximar e, de repente, chega um ponto em que um deles se afasta. Mas isso aconteceu. O fato de que iria acontecer estava aqui. Não estava onde aconteceu. Uma das suposições mais fundamentais que todo cientista de Newton em diante tinha era de que esse pequeno erro em um sistema grande desapareceria, não tinha consequências. Como uma pequena imperfeição em uma única parte de uma longa linha de montagem. Não faria diferença significante no resultado final. Foi essa suposição crítica que o trabalho de Ed Lorenz formou em sua cabeça. Na engenharia, a engenharia civil, isso é gravíssimo, não pode ter um erro. Tem uma diferença, uma ponte construída, um prédio, isso dá erros graves, né? Porque aí que tá. É isso que ele descobriu, né? É até muito maior, ele descobriu exatamente que uma coisa que você faz aqui mínima, lá adiante, pode ter uma repercussão estúpida. E tem. É a imprevisibilidade. É determinista, quer dizer, determina o que vai ser, mas é imprevisível, porque você a todo instante pode estar mudando a condição inicial. Quer dizer, a condição inicial é o momento de agora, que você está agora. Então, você não tem esse controle, você não tem, é imprevisível. Como assim? Não entendi. Você não tem o controle, você tem uma previsibilidade do hoje. Você tem agora aqui com você, nós temos uma previsibilidade de que daqui a meia hora esse seminário vai terminar, certo? Mas, então, nós estamos numa condição inicial, às 8h25 da noite, que daqui a 35 minutos ele vai terminar, certo? Certo. Mas essa condição inicial pode, se faltar luz agora, pode ser alterada. Pode, tá. Tudo bem. Agora, é determinista, você sabe, é previsível, mas é imprevisível. Quer dizer, é determinado. É previsível, mas pode ter imprevisibilidade. Vai mudar de acordo com as condições iniciais. As condições iniciais... Isso no todo, no individual, pode mudar a qualquer momento. Eu posso agora ter vontade de ir no banheiro, eu saio... Mas é isso aí que eu trago para a questão humana. Isso que nós estamos vendo aqui é no clima. Ele descobriu, e na natureza, hoje a teoria do caos está sendo aplicada em várias. Eu trago isso para a questão humana, justamente nesse livro que eu
que eu fiz lá do Entre o Mistério e a Ignorância. Né? Aí eu mostro exatamente que nós, seres humanos, a nossa psique funciona em cima dessa imprevisibilidade. Imprevisibilidade, com certeza. Nós estamos vivendo uma situação no gênero com essa mudança climática, de repente. Nos tirou o controle total. Nunca tivemos. Mas e não planejamento. Você conseguia planejar, você conseguia ter Você conseguia planejar determinada condição, mas se você pensar bem... Sempre sujeita à imprevisibilidade. Sempre sujeito à mudança da condição inicial. Sempre sujeita. Porque quando fala condição inicial... É agora. É o sistema. Sempre vai ter um... Sempre. O sistema sempre vai ter um agora. Quer ver? Vamos lá, terminar. Mas na previsão agora quer dizer que é para daqui tanto tempo. Sim, mas o imprevisto acontece. Mas aí você só tem a previsibilidade do agora. Só. Porque ou você não tem previsibilidade nenhuma. Nenhuma. Mas tem. O pior é que tem. Mas não tem. Agora tem. Mas não tem. Olha lá, vamos terminar. A borboleta bate ou não suas asas, o efeito vai ser muito pequeno no início. Você não vai notar nada. E depois de um tempo, algumas flutuações no ar vão mudar. Algumas flutuações na turbulência. E depois, se esperar o suficiente, uns 6 meses, isso pode ter um efeito enorme. O computador, que foi anunciado como motor da estabilidade e da certeza, tinha se tornado o motor da instabilidade e da incerteza. Aí Loris, na verdade, ele ao observar a atmosfera, percebeu que, independentemente das condições iniciais, o sistema era atraído para uma forma semelhante à de uma borboleta, as asas de uma borboleta. Daí o nome, efeito borboleta, está aqui. Né? Enfim. Por mais de um século, nós não quisemos... Vamos terminar e depois a gente vai conversar mais sobre, quer ver? Cadê? Aqui. Por mais de um século, nós não quisemos ouvir que as promessas de previsão e controle podiam ser quebradas. Nem mesmo quisemos admitir a evidência diante de nossos próprios olhos. Na maior parte dos últimos 100 anos, apesar dos avisos de matemáticos e historiadores, nos recusamos a ver a realidade como ela é. Essa é uma imagem gerada pelos matemáticos dessa realidade. Se chama um mapa de Lyapunov. Ele mostra não a realidade ordenada e previsível que sempre quisemos, mas uma instável e caótica. É o trabalho original de um descendente distante de Lyapunov. Os mapas mostram as regiões de estabilidade e outras de caos em um sistema. Entre elas, há pontos onde o sistema pode ir de um a outro abruptamente. Ninguém queria acreditar que a economia pudesse partir de momentos de glória ao fracasso, mas ela parte. Ninguém quer acreditar que o clima pode estar se aproximando de sua própria catástrofe, mas quando isso acontecer, ele afetará a todos nós, os ricos, os pobres, os culpados e inocentes. Não podemos voltar no tempo, não podemos consertar o que já está errado. Ainda estamos a caminho do caos, mas estamos em uma posição em que há futuros possíveis. Só que dessa vez, tivemos centenas de anos para aprender as lições matemáticas. Talvez dessa vez possamos fazer o que não pudemos antes. Encarar a realidade como ela é, porque essa realidade está diante de nós. Essa é a leitura mais difícil de ser feita, hein?
ano é esse vídeo, Bia? Posso ver. Se ele vai dar aqui, se ele não der aqui, eu vejo. Ele é muito bom, é muito real, é incrível. Ele foi postado em 2012. Agora. Mas isso é... Mas Não, faz mas isso é sentido. uma Tem muito a ver com o pensamento dos anos 70 e poucos, não é? Não, mas ele não Por aí traz isso. Ele tem traz esse justamente o que ele pensamento apresenta dele. é a teoria do caos. E a teoria do caos é mais recente. Quer dizer, ela está entrando no nosso paradigma de visão de mundo de uma maneira bem recente, desse milênio para cá. Final do século passado, do milênio passado, né, para hoje. E até hoje você vê que não entrou, porque a gente ainda... É difícil encarar a realidade. Como é que a gente vai encarar que nem ele fala? É difícil encarar a realidade que a gente... Até hoje eu não consigo... Você não consegue, parece impossível. Mas isso é tão óbvio, não é? Se fosse tão óbvio assim, a humanidade não estaria pensando nisso sempre. Eu não entendi. Não, mas depois de explicar... A complexidade é óbvia. A complexidade é óbvia. É, sim. Depois de explicada, ela fica tão óbvia. Ah, sim. Eu acho que o futuro é da gente... A complexidade é óbvia, mas a gente enxergá-la, que não é óbvio. A ciência da complexidade impossível. é o futuro da ciência, toda a compreensão realmente. E gozado que está se convergindo, né? A ciência da complexidade com o pensamento complexo lá do Morin, enfim, a própria ciência do sentir, ela está dentro dessa complexidade. Parece que tem várias vertentes. Hoje em dia, a arquitetura, a gente vê lá vários exemplos ligados à complexidade, cidades são vistas dessa maneira. Então, parece que está havendo está havendo uma mudança de olhar. Né? Não o pensamento, o pensamento não é único. Pois é, não é? Aqui a gente está achando isso. A multiplicidade dos saberes. A articulação dos saberes. Isso, e aí é que entra o Morin, né, o Lobo, que ele diz que você não tem que abrir mão desse pensamento reducionista, materialista, newtoniano. Você tem que complexizar ele dentro dessa outra visão. Lógico, tem que aproveitá-lo para essa nova visão.